Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós estamos aqui novamente para meditarmos um pouco mais nas Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar para vocês sobre desespero versus esperança. Desespero é uma condição excessiva de desânimo, é um sentimento de angústia muito forte, é a certeza de que alguma coisa vai dar errado. A esperança é o contrário. A esperança é a certeza de que alguma coisa vai dar certo. Quando nós falamos de desespero, isso nos traz à memória que nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias nos quais muitas pessoas estão passando por momentos de desespero frequentemente. E o desespero, ele pode levar as pessoas a tomarem decisões erradas, decisões precipitadas, decisões que podem não ter volta, decisões que podem ser fatais e que podem trazer prejuízos grandiosos para a vida da pessoa. Quando nós tratamos com o desespero, nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e obter forças através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós consigamos vencer esses momentos de desespero. Nenhum de nós estamos isentos de passar por momentos de desespero. Por mais que você seja uma pessoa dedicada, espiritual e comprometida com a obra de Deus, ainda assim você pode passar por momentos de desespero. Porque nós estamos no mundo e a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Foram palavras de Jesus. Agora, o desespero ele pode ser motivado por diversas coisas. Por exemplo, o desespero ele pode ser motivado por provação. Talvez você esteja passando por uma provação, essa provação seja muito difícil para você e em dado momento, em meio à provação, você entra em desespero. Nós precisamos entender os momentos que estamos vivendo na nossa carreira espiritual. Na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos a história em que Jesus entra no barco junto com os discípulos e sai a navegar. Em dado momento, diz a Bíblia que veio uma tempestade muito forte e no meio da tempestade o barco era sacudido violentamente, de maneira que os discípulos começaram a imaginar que ali seria o fim da sua vida. Então eles começaram a gritar e temerosos e desesperados dizerem: Jesus, não te vê que estamos perecendo? O Senhor não vê que nós vamos morrer com essa tempestade? Eles ficaram olhando ao redor deles o que a tempestade estava provocando. Todo o movimento, toda a violência daquela tempestade. Eles estavam ali sendo provados, porque a Bíblia diz que quando Jesus os viu eles desesperados, ele levantou, repreendeu a tempestade e a calmaria se estabeleceu. E diz a Bíblia que Jesus repreendeu os discípulos e disse: homens de pouca fé. Ou seja, aquela tempestade não era para a morte dos discípulos, e sim para testar a fé deles. Ou seja, nós podemos viver momentos de provação a todo instante. Somos cristãos e sabemos que nesse mundo teremos muitas provações, mas precisamos entender o momento da nossa vida, da nossa carreira espiritual, para que nós coloquemos em prática aquilo que Deus nos deu como arma, a nossa fé. E quando isso acontece, você não fixa seus olhos na violência da tempestade, nas causas da tempestade. Você fixa os seus olhos em Cristo que está no barco, e Cristo é garantia de vitória. Nós podemos olhar a Bíblia e encontrar ainda situações em que o desespero ele foi motivado
pelas consequências daquilo que as pessoas fizeram. Olhando para as Escrituras Sagradas, você percebe, por exemplo, a história de Davi. Davi, em dado momento, ele estava no palácio e viu uma mulher, se banhando. E lá no palácio, vendo aquela mulher, ele desejou ela. E não só desejou, ele maquinou como ele obteria aquela mulher. E colocou em prática o seu plano. E aí foi que Davi cometeu um sério pecado. Ele cometeu um pecado de adultério, porque aquela mulher, ela era uma mulher casada. Ele não podia dar cabo a um plano de deitar-se com aquela mulher. E diz a Bíblia que isso trouxe consequências gigantescas para Davi. Consequências dolorosas, momentos de desespero e consequências para as próximas gerações. Ou seja, momentos de desespero podem ser resultado das consequências daquilo que fazemos. Nossas escolhas, elas têm uma influência muito grande no que nós vamos viver. Então, se você está planejando fazer alguma coisa que não agrada a Deus, aborte esse plano. Não leve a cabo esse plano, porque pode ser uma decisão precipitada. E as precipitações, elas também podem levar você a viver momentos de desespero. Nós hoje vemos vários relatos de pessoas que estão vivendo aí momentos de desespero, muito forte, levando as pessoas a terem depressões, terem crises de ansiedade, crises de pânico e trazendo enfermidades para as suas mentes. De maneira que muitas pessoas têm tirado a sua vida por causa da angústia que sentem, por causa dos momentos de desespero com os quais elas não conseguem lidar. Para que você não viva essas situações de maneira que você tome decisões precipitadas, decisões fatais, decisões que trarão grande prejuízo a você e a sua família, você precisa olhar para Cristo. Buscar alento nas Escrituras Sagradas, buscar alento na Palavra de Deus. O salmista, ele diz o seguinte no Salmo, Salmo 118, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Por que ele diz isso? Porque ele também viveu momentos de desespero. No entanto, ele clamou ao Senhor. Então, se você nesse exato momento está vivendo um momento de angústia, seja por qualquer que seja o motivo, se você está em depressão, se você tem uma crise de ansiedade, se você está vivendo momentos difíceis por uma precipitação que você cometeu, por um relacionamento errado que você contraiu, eu quero te dizer uma coisa: a solução para o seu problema é clamar ao Senhor. Dobre os seus joelhos, busque a Deus incessantemente, para que Ele responda a sua oração e você consiga obter a resposta de Deus para esse momento tão difícil que você esteja vivendo. Porque através disso a sua vida será salva. Um outro motivo pelo qual nós podemos ver pessoas entrando em desespero é por ataques espirituais. Nós temos vários inimigos que a Bíblia nos relata a respeito deles, e quando nós estamos na presença de Deus, estamos sujeitos aos ataques desses inimigos. Ataques de Satanás, ataques do mundo, ataques da carne, ataques de diversos inimigos que nós temos. Quando nós sofremos esses ataques, a Bíblia diz que nós possuímos armas para lidar com esses ataques. Nós temos a fé, nós temos a salvação, nós temos o Evangelho da paz, nós temos diversas armas que nos protegem desses ataques. Então, quando nós sofremos esses ataques, eles podem ser tão fortes que em dado momento você pode entrar em desespero se não estiver preparado para ele. O que define se você ficará em desespero ou não é a visão espiritual que você possui da situação.
Eu olho para a Bíblia e encontro, por exemplo, a história em que Eliseu e seu servo, e seu ali Geazi, que andava com ele, estavam em dado momento no local e um exército cercou aquele local para ir contra a vida de Eliseu. E diz a Bíblia que Geazi começou então a entrar em desespero. Ele viu o exército tão grande cercando e pensou: eles vão nos matar, eles vão nos destruir, nos trucidar, vai ser um caos quando eles nos pegarem. Entretanto, Eliseu, ele tinha uma outra visão daquela situação. A Bíblia diz que Eliseu falou com Geazi que ele não deveria olhar daquela maneira para aquela batalha. E Eliseu orou ao Senhor para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele homem. E ao abrir os olhos espirituais daquele homem, diz a Bíblia que ele viu os anjos, viu um exército celestial ali também presente para combater aquele outro exército humano. Então, irmãos, quando nós estamos sofrendo ataques espirituais, muitas vezes esses ataques parecem ser ataques humanos. Às vezes o inimigo pode usar uma pessoa e essa pessoa, por estar ali numa situação talvez não tão boa, ela pode dar lugar ao inimigo e tentar nos atacar, atacar com uma calúnia, atacar com uma perseguição ou qualquer que seja a situação que ela utilize para nos atingir. Entretanto, muitas vezes não é a pessoa, e sim aquilo que está por trás dela é que nós devemos combater. E quando aquele homem teve a visão espiritual aberta, ele viu que não era o exército, e sim um ataque espiritual por causa daquilo que Deus havia feito através de Eliseu. E nós precisamos ter essa visão, porque nós vamos ver não só os que estão nos atacando, mas vamos ver também a mão de Deus se movendo em nosso favor, com os exércitos celestiais pelejando por nós. Porque a Bíblia diz que Deus disse ao povo de Israel: vós não tereis que pelejar, porque essa peleja eu pelejarei por vós. Então, quem luta as nossas lutas é o nosso Deus. Ele está presente em todas as situações. Acredite naquilo que o Senhor deseja fazer por você no campo espiritual. Nós estamos vivendo um dia de grandes batalhas, mas em nome de Jesus Cristo venceremos todas elas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus dos céus e da terra, nesse momento eu oro por essas pessoas que estão, Senhor, ouvindo essa mensagem. Que elas ouviram até aqui, Senhor, buscando, Senhor, ouvir uma palavra da Tua parte e serem acalentadas, serem, Senhor, consoladas, serem fortalecidas pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa essa pessoa, abençoa sua família, seu lar, dá-lhe vitória. Senhor, não deixe que os momentos de desespero destruam essas pessoas, mas que elas sejam abençoadas a Deus e tenham esperança muito forte para que elas consigam vencer, ó Deus, as batalhas. Em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém.